No início do século I depois de Cristo, o povo judeu vivia um período de grande agitação e expectativa. Nesse cenário, a terra de Israel estava sob o domínio do Império Romano. A Judéia era administrada por procuradores romanos, enquanto a Galileia e outras áreas eram governadas por tetrarcas, como Herodes Antipas. A ocupação romana trouxe não apenas uma severa opressão política, mas também uma fusão cultural que desestabilizava os judeus devotos. Os pesados tributos, a constante presença de tropas romanas e as práticas pagãs dos ocupantes criavam um ambiente de tensão constante. Religiosamente, a comunidade judaica estava fragmentada em várias seitas e facções. Os fariseus eram conhecidos por sua rigorosa adesão à lei e às tradições orais, enquanto os saduceus, uma classe sacerdotal e aristocrática, controlavam o templo em Jerusalém e rejeitavam muitas das crenças dos fariseus, como a ressurreição dos mortos, Atos 20 e 3:8. Os essênios, um grupo de ascetas, viviam em comunidades isoladas, aguardando a chegada do Messias. Além disso, os zelotes promoviam a resistência armada contra o domínio romano. Em meio a esse cenário tumultuado, a esperança messiânica era evidente. O povo judeu aguardava com fervor o cumprimento das antigas profecias que prometiam a chegada de um Salvador. Duas profecias, em particular, são especialmente relevantes para entender o papel de João Batista. A primeira é encontrada em Isaías 43. Uma voz clama: "No deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus." Esta passagem prevê a vinda de um precursor que prepararia o caminho para o Messias, chamando o povo ao arrependimento e a retornar a Deus. A segunda profecia importante está em Malaquias 3:1. "Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o mensageiro da aliança a quem vós desejais." Aqui, Deus promete enviar um mensageiro para preparar o caminho para a vinda do Senhor, reforçando a ideia de que um precursor anunciaria a chegada do Messias. Diante dessas profecias, a expectativa messiânica atingiu seu ponto culminante. O povo judeu, exausto de tanta opressão e corrupção, ansiava pela chegada do Messias, que prometia libertação e restauração. Muitos acreditavam que o Messias seria um líder tanto político quanto militar, alguém que libertaria Israel do domínio romano e restauraria o reino de Davi, como indicado no segundo livro de Samuel 7:16. "E a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre." Essa esperança messiânica não era restrita apenas aos estudiosos e líderes religiosos. Ela permeava todas as camadas da sociedade. Homens e mulheres comuns viviam na expectativa constante de que o Messias poderia surgir a qualquer momento, trazendo a tão esperada salvação. É neste contexto de fervor e expectativa que João Batista emerge. Sua vida e ministério estão profundamente entrelaçados com essas antigas profecias e com a esperança messiânica que dominava a mentalidade do povo judeu. Em meio ao deserto, João se levanta como a voz que clama, conforme Isaías 43. Uma voz clama: "No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus." Ele convoca o povo ao arrependimento e prepara o caminho para a chegada do Messias prometido. A história de João Batista tem início com seus pais, Zacarias e Isabel, um casal temente a Deus que vivia durante o reinado de Herodes, o Grande. Zacarias era sacerdote da ordem de Abias e Isabel, descendente de Arão, compartilhava com seu marido uma herança sacerdotal. Ambos são descritos como justos diante de Deus, andando de maneira irrepreensível em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor.
Lucas 1:6. No entanto, enfrentavam um grande sofrimento. Isabel era estéril e ambos já eram de idade avançada. A falta de filhos não era apenas uma dor pessoal, mas também um estigma social, pois a descendência era vista como uma bênção divina, como é afirmado em Salmos 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que dele vem. Em um determinado momento, enquanto Zacarias desempenhava suas funções sacerdotais no Templo de Jerusalém, ele foi escolhido por sorteio para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso, uma honra rara e especial. Enquanto a multidão de fiéis orava do lado de fora, Zacarias se encontrava sozinho diante do altar de incenso, envolto no silêncio sagrado, conforme descrito em Lucas 1:10. Toda a multidão do povo estava orando fora na hora do incenso. Subitamente, o anjo Gabriel apareceu ao lado direito do altar de incenso. Zacarias, assombrado pela visão, ficou aterrorizado, mas o anjo tranquilizou-o. Não tema, Zacarias, sua oração foi atendida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, e você o chamará de João. Ele será uma fonte de grande alegria e celebração, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois será considerado grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e caminhará diante do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para restaurar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando um povo para o Senhor. Lucas 1:13-17. A surpreendente mensagem fez com que Zacarias, atônito, perguntasse ao anjo: "Como posso ter certeza disso? Sou idoso e minha esposa também é de idade avançada." A resposta de Gabriel foi direta e severa: "Eu sou Gabriel, que estou na presença de Deus. Fui enviado para falar com você e trazer estas boas novas. Como não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo, ficará mudo e incapaz de falar até que tudo isso aconteça." Lucas 1:21-20. Enquanto isso, as pessoas fora do templo começaram a se preocupar com a demora de Zacarias. Quando ele finalmente saiu, estava mudo e se comunicava apenas por sinais. Todos perceberam que ele havia visto uma visão no templo. Lucas 1:22. Após concluir seu período de serviço no templo, Zacarias retornou para sua casa. Pouco tempo depois, Isabel concebeu. Ela se isolou por 5 meses e exclamou: "Assim fez o Senhor por mim, nos dias em que olhou para mim com bondade e removeu minha vergonha entre o povo." Lucas 1:24-25. O anúncio do nascimento de João Batista é um dos eventos mais notáveis e significativos do Novo Testamento. A intervenção direta de Deus na vida de Zacarias e Isabel, um casal justo, mas sem filhos, inaugura um novo capítulo na história da salvação. A concepção de João, apesar da esterilidade de Isabel e da idade avançada do casal, é um poderoso testemunho do cumprimento das promessas divinas e do preparo para a chegada do Messias, conforme revelado por Gabriel. O tempo avançou e chegou o momento de ver a promessa cumprida. Isabel deu à luz a um filho, e tanto os vizinhos quanto os parentes, ao saberem da grande misericórdia que o Senhor havia demonstrado para com ela, se alegraram imensamente. No 8º dia, conforme a tradição judaica, Levítico 12:3, era o dia designado para a circuncisão do menino. Enquanto muitos queriam nomeá-lo Zacarias como seu pai, Isabel insistiu: "Não, ele se chamará João." Lucas 1:60. Esse nome surpreendeu a todos, pois ninguém na família tinha tal nome. Assim, recorreram a Zacarias, que ainda estava mudo, para saber sua opinião sobre o nome do menino. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: "O nome dele é João." Lucas 1:63.
Imediatamente, sua língua foi solta e ele começou a falar louvando a Deus. O espanto tomou conta de todos e as notícias sobre esses eventos se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. As pessoas refletiam e se perguntavam: o que virá a ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Lucas 1:65-66. Tomado pelo Espírito Santo, Zacarias entoou um cântico profético conhecido como Benedictus, que começa: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele levantou um poderoso Salvador para nós na casa de seu servo Davi, como prometido pelos lábios dos seus santos profetas desde tempos antigos, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Lucas 1:28-71. Zacarias continuou a louvar a Deus pela promessa cumprida e profetizou sobre seu filho, afirmando: E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, porque irá diante do Senhor para preparar o seu caminho, dando ao seu povo o conhecimento da salvação por meio do perdão dos seus pecados, devido às ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais o sol nascente nos visitará do alto, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Lucas 1:27-79. A criança cresceu e tornou-se forte em espírito. Desde cedo, João se mostrou distinto, conduzido por uma missão divina que começava a se delinear. Ele passou sua infância e juventude no deserto, longe das comodidades urbanas e das influências corruptoras, vivendo uma vida de simplicidade e preparação. Vestia peles de camelo e usava um cinto de couro, Mateus 3:4. E sua dieta era severa, composta de gafanhotos e mel silvestre, refletindo seu estilo de vida rígido e devotado. Nesse ambiente árido e isolado, João Batista forjou um caráter firme e uma profunda espiritualidade, alinhando-se cada vez mais com o propósito divino que lhe fora destinado. Iniciava-se assim uma jornada que o tornaria uma das figuras proféticas mais influentes da história, um precursor designado para preparar o caminho para o Messias. Sua presença no deserto e seu estilo de vida distintivo não apenas atraíam a atenção, mas também transmitiam uma mensagem de urgência e autenticidade. João Batista proclamava com clareza e vigor: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3:2. Com uma voz forte e convicta, ele convocava as multidões a transformar suas vidas, a renunciar aos seus pecados e a se voltar para Deus. Embora não pregasse nas grandes cidades, mas às margens do Rio Jordão, pessoas de Jerusalém, da Judéia e da região ao redor do Jordão vinham a ele. Mateus 3:5. João oferecia um batismo de arrependimento, imergindo aqueles que confessavam seus pecados nas águas do Jordão, um ato que simbolizava a purificação e o renascimento espiritual, preparando-os para a iminente chegada do Messias. Marcos 1:4. O ministério de João não se restringia apenas ao ato do batismo. Ele também desafiava a hipocrisia e a injustiça. Quando via muitos fariseus e saduceus procurando ser batizados, ele os confrontava severamente, chamando-os de raça de víboras e questionando quem os havia advertido para escapar da ira futura. Mateus 3:7. João exigia frutos dignos de arrependimento genuíno, alertando que não bastava reivindicar a descendência de Abraão, pois Deus poderia erguer filhos a Abraão, até mesmo das pedras. Mateus 3:9. Ele advertia que o machado já estava à raiz das árvores, e toda árvore que não produzisse frutos bons seria cortada e lançada ao fogo. Mateus 3:10, sublinhando a urgência da transformação pessoal e a necessidade de uma verdadeira mudança de coração. Um dos aspectos mais notáveis da pregação de João Batista era sua proclamação da chegada do Messias. João compreendia que sua missão era preparatória, e ele declarou:
Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3:11-12. Com essas palavras, João anunciava um batismo superior, não apenas de arrependimento, mas de transformação profunda através do Espírito Santo, que traria tanto purificação quanto julgamento. Portanto, João Batista teve um papel fundamental como precursor do Messias, preparando o povo para uma transformação espiritual essencial. A intensidade de sua mensagem, a sinceridade de sua vida e a clareza de sua missão atraíam grandes multidões e marcavam o início de uma nova era espiritual para Israel. A expectativa messiânica que João alimentava estava prestes a se concretizar com seu ministério, preparando o caminho para a revelação de Jesus, o tão esperado Salvador. O encontro entre João Batista e Jesus no Rio Jordão é um dos eventos mais significativos do Novo Testamento. Quando Jesus veio da Galileia para ser batizado por João, este hesitou inicialmente. Reconhecendo a santidade de Jesus e a inadequação de um batismo de arrependimento para ele, João disse: "Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim." Mateus 3,14. Contudo, Jesus insistiu: "Deixa assim por agora. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça." Mateus 3,15. Relutantemente, João consentiu. Ao ser batizado, enquanto Jesus emergia das águas, ocorreu algo extraordinário. Os céus se abriram e João observou o Espírito de Deus descendo em forma de uma pomba e pousando sobre Jesus. Mateus 3,16. Uma voz dos céus proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3,17. Esse evento foi uma clara confirmação divina da identidade e da missão de Jesus. E João Batista, como testemunha ocular, compreendeu a importância e a magnitude desse momento celestial. Pouco tempo depois, João Batista fez mais uma declaração poderosa sobre Jesus, desta vez diante de seus próprios discípulos e dos presentes ao seu redor. Ao avistar Jesus se aproximando, ele exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1:29. João explicou que este era o mesmo de quem ele havia falado. "Depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim." João 1:300. João admitiu que inicialmente não reconhecia Jesus como o Messias, mas que Deus lhe havia revelado a verdade, dizendo: "Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo." João 1:13-33. Ao testemunhar o Espírito descer sobre Jesus durante o batismo, João afirmou: "Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus." João 1:34. A designação de João para Jesus como o Cordeiro de Deus não era apenas uma identificação de sua natureza messiânica, mas também uma indicação de sua missão sacrificial. Na tradição judaica, o cordeiro era um símbolo de expiação pelos pecados do povo, e ao referir-se a Jesus dessa forma, João estava antecipando o papel redentor de Jesus, conforme descrito em Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. A confirmação divina durante o batismo, com o Espírito Santo descendo em forma de pomba e a voz do céu declarando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3:17. Foi um momento de revelação profunda para todos os presentes. Para João, esse evento foi a realização de tudo o que ele havia pregado e esperado. Ele percebeu que seu próprio papel estava concluído, pois havia preparado o caminho para alguém muito mais grandioso.
Esta revelação também serviu como uma transição para seus seguidores, orientando-os a seguir Jesus, o verdadeiro Messias. Este encontro às margens do Rio Jordão consolidou a conexão entre João Batista e Jesus, demonstrando que João era o precursor, o mensageiro que preparava o caminho, e Jesus, o Messias prometido e Filho de Deus, que traria a redenção ao mundo. A interação entre eles marcou o início do ministério público de Jesus, inaugurando uma nova era na história da salvação. Porém, nem toda história culmina em um final feliz. João Batista, conhecido por sua retidão e bravura, não hesitou em denunciar a corrupção e a imoralidade, independentemente da posição ou do poder dos responsáveis. Entre os principais alvos de sua reprovação estava Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pérea. Herodes havia se casado com Herodias, a esposa de seu meio-irmão Filipe, um ato que João condenou publicamente como ilegítimo, afirmando: "Não te é permitido viver com ela." Marcos 6,18. O desafio de João à autoridade de Herodes Antipas foi uma ousadia considerável, especialmente considerando o temperamento volátil e o poder absoluto do tetrarca. Instigado por Herodias, Herodes não suportou as críticas e mandou prender João. Assim, João Batista foi encarcerado na fortaleza de Maqueronte, uma prisão isolada e sombria, localizada nas colinas desertas da atual Jordânia. Sua detenção não foi apenas uma tentativa de silenciá-lo, mas também um reflexo da ameaça que sua mensagem representava para os poderes estabelecidos. Durante o tempo no cárcere, João Batista enfrentou um período de profunda introspecção e, possivelmente, de dúvida. Mesmo na prisão, João continuou a interagir com seus discípulos, que o visitavam e atualizavam sobre os eventos fora das paredes da cela. Ciente de que seu tempo estava se esgotando, João desejava confirmar se sua missão de preparar o caminho para o Messias havia sido cumprida de forma adequada. Ele enviou alguns de seus discípulos para fazer uma pergunta crucial a Jesus: "És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro?" Mateus 11:3. Esta pergunta não refletia uma dúvida sobre a identidade de Jesus, mas um desejo de reafirmar que seu próprio trabalho não havia sido em vão. Os discípulos de João foram até Jesus e transmitiram a mensagem de seu mestre. Jesus, ao invés de dar uma simples resposta verbal, realizou uma série de curas e milagres diante deles e então disse: "Voltem e relatem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e a boa nova é pregada aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por causa de mim." Mateus 11, 4-6. Estas ações e palavras de Jesus serviram como uma confirmação poderosa da missão messiânica, reafirmando a validade do ministério de João e demonstrando que a promessa de Deus estava se cumprindo. Ao receber essa mensagem, João Batista reconheceu que Jesus era, de fato, o prometido e a realização das profecias, compreendendo que sua própria missão, como precursor, havia sido plenamente cumprida. Como mencionado em Isaías 35, versículos 5-6, que previu a vinda do Messias com sinais de cura e libertação. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedidos. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo cantará de alegria. A realização dessas profecias em Jesus confirmava a autenticidade de seu ministério e a conclusão do papel de João. Apesar de seu encarceramento, João Batista não teve sua voz silenciada, nem sua influência diminuída. Seus discípulos continuaram a honrar e divulgar seus ensinamentos, e sua bravura ao enfrentar Herodes permaneceu como um testemunho de sua integridade e força moral.
João permaneceu resoluto em suas convicções, mesmo na prisão e em meio às adversidades, provando que seu compromisso com a verdade e a justiça transcendeu qualquer medo humano. A prisão de João, portanto, não marcou o fim de sua influência, mas sim a continuidade de seu impacto espiritual e moral, preparando o caminho para a missão redentora de Jesus. Eventualmente, durante a celebração do aniversário de Herodes, foi organizada uma grande festa com muitos convidados influentes e nobres da região. No auge das festividades, a jovem Salomé, filha de Herodias e enteada de Herodes, foi convocada a dançar para os presentes. Sua performance encantou Herodes e seus convidados, levando-o a fazer uma promessa extravagante. Pede-me o que quiseres, e eu te darei até metade do meu reino. Mateus 14:7. Movida pelo conselho de sua mãe, Herodias, Salomé fez um pedido horrível e inesperado. Quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. Mateus 14:8. Herodes ficou profundamente perturbado com o pedido. Embora temesse João e reconhecesse sua justiça e santidade, Herodes se viu obrigado a cumprir a promessa feita diante de seus convidados por orgulho e para manter sua palavra. Imediatamente após o pedido de Salomé, Herodes deu ordens para que um executor fosse à prisão e decapitasse João Batista. No sombrio calabouço da fortaleza de Maqueronte, João foi cruelmente executado. Sua cabeça foi colocada em uma bandeja e entregue a Salomé, que a levou à sua mãe, Herodias. Este ato brutal representou a culminância da vingança de Herodias contra João por sua denúncia pública do casamento dela com Herodes. Após a execução, os discípulos de João, que continuaram fiéis ao seu mestre, buscaram o corpo com grande reverência e tristeza. Eles cuidaram do sepultamento de João e, em seguida, foram informar a Jesus sobre a trágica morte de João. Este evento é narrado em Marcos 6:29. Ouvindo isso, seus discípulos foram e tiraram o corpo e o puseram em um sepulcro. A decapitação de João Batista foi um momento de imensa tristeza e injustiça, mas também sinalizou o fim de seu papel como precursor do Messias. Sua vida de dedicação, coragem e sacrifício não foi em vão. Ele havia cumprido sua missão divina ao preparar o caminho para Jesus. A brutalidade de sua morte apenas destacou a corrupção e a degradação moral dos que se opunham à mensagem de arrependimento e justiça que ele pregava. O legado de João Batista é de extrema importância, evidenciado pelo seu papel crucial na preparação do caminho para Jesus. Desde seu nascimento milagroso até seu impactante ministério no deserto, João desempenhou uma função vital na história da salvação. Sua vida e mensagem foram um elo entre as profecias do Antigo Testamento e a realização dessas promessas em Jesus Cristo. João foi o arauto, a voz que clamava no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento e à preparação para a chegada do Messias, conforme anunciado em Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. No Novo Testamento, João Batista é destacado repetidamente como um profeta sem igual. Jesus, em Mateus 11:11, afirma: em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esta declaração sublinha a grandeza de João como o último e maior dos profetas do Antigo Testamento, mas também aponta para a nova era inaugurada por Jesus, onde todos os crentes têm acesso direto ao reino de Deus. A referência ao menor no reino dos céus indica a transformação radical que a chegada de Jesus trouxe, oferecendo uma nova dimensão de relacionamento com Deus.
Como o último dos profetas que anunciaram a vinda do Messias, ele representa o fechamento de um capítulo profético que se estende desde os tempos de Isaías, Jeremias e Ezequiel até a chegada de Jesus. João não apenas seguiu a tradição profética, mas também trouxe uma mensagem que estava diretamente ligada à realização das promessas feitas por Deus. Enquanto os profetas anteriores haviam predito a vinda de um Salvador, João Batista foi o primeiro a identificá-lo claramente e a prepará-lo para o ministério que começaria em breve. Ele proclamou a iminente chegada do reino dos céus e anunciou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Após sua morte, João Batista foi amplamente reconhecido como um santo em diversas tradições religiosas, e sua memória é celebrada com festividades em muitas partes do mundo. No cristianismo, João Batista é venerado como um dos personagens mais proeminentes e seu papel como precursor de Jesus Cristo confere-lhe uma posição de grande importância. A Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e várias denominações protestantes reconhecem sua santidade e a importância de sua missão. A celebração do dia de João Batista é caracterizada por uma mistura de solenidade religiosa e festividades culturais. Em muitas regiões, a data é marcada por missas especiais, procissões e eventos litúrgicos que destacam a vida e o martírio de João. Na tradição islâmica, João Batista é respeitado como um profeta e um santo, conhecido como Yahya ibn Zakaria. Embora o Islã não celebre o dia de João Batista da mesma forma que o cristianismo, ele é reverenciado por sua pureza e devoção a Deus, sendo uma figura importante no contexto da história profética. Sua morte, embora trágica, não silenciou sua influência. Ao contrário, fortaleceu seu legado como um farol de fé e justiça, que continua a inspirar e guiar os fiéis através das gerações. O que podemos aprender com João Batista é muito profundo. Primeiramente, sua vida é um exemplo de obediência a um chamado divino, mesmo diante de grandes adversidades. Ele não hesitou em cumprir sua missão, apesar dos riscos pessoais. Em nossas vidas, isso nos desafia a refletir sobre a nossa própria vocação e a coragem necessária para seguir o que acreditamos ser nosso propósito, mesmo quando enfrentamos oposição ou dificuldades. João Batista também nos ensina sobre a importância da sinceridade e da humildade. Ao declarar que não era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus, João 1:27, ele demonstrou uma humildade que é essencial para um verdadeiro serviço a Deus. Em nossa prática diária, isso se traduz na capacidade de reconhecer e aceitar nosso lugar, servindo aos outros com um espírito de humildade e altruísmo. Além disso, João Batista é um modelo de arrependimento e transformação. Seu batismo era um símbolo de purificação e renovação, preparando as pessoas para a chegada do Messias. Para nós, isso sugere a necessidade de um exame constante de nossas próprias vidas e a disposição para mudar e crescer. Assim como João chamava as pessoas ao arrependimento, somos desafiados a buscar uma transformação interior que reflita um compromisso genuíno com valores e princípios éticos. Finalmente, o exemplo de João Batista nos inspira a viver com integridade e a ser uma voz de justiça em nossas comunidades. Sua disposição para confrontar a injustiça e a corrupção, mesmo à custa de sua própria vida, nos lembra da importância de agir com coragem e ética. Em nossa prática, isso significa não apenas manter nossos próprios padrões elevados, mas também trabalhar ativamente para promover a justiça e a verdade em nossa sociedade. Sua devoção, coragem e humildade são qualidades que podemos aspirar a incorporar em nossas próprias vidas. Através de sua história, somos chamados a viver com propósito, a buscar transformação pessoal e a defender a justiça com integridade, seguindo o exemplo de um dos maiores profetas que já existiram.
Se essa história inspirou você, te desafiou a refletir sobre a sua própria vida e a maneira como você tem respondido ao chamado de Deus, então não deixe isso passar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre essas histórias poderosas da Bíblia. Afinal, a verdadeira sabedoria está em ouvir e obedecer à voz do Senhor. Obrigado por assistir. Abraços e fiquem com Deus.